Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Eustáquio, sou um dos integrantes do projeto de prevenção e orientação para intoxicações no Cariri, coordenado pela professora Gislene Farias de Oliveira. Hoje vou falar um pouco de agrotóxicos e da sua relação com o câncer. Agrotóxicos podem causar câncer? Bom, a gente vai responder essa pergunta mais à frente, mas antes vamos falar um pouco sobre os agrotóxicos em si. O que são agrotóxicos? Agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano. O termo agrotóxico, ao invés de defensivo agrícola, passou a ser utilizado no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988, sendo essa modificação fruto de uma grande mobilização da sociedade civil. Mais do que uma simples mudança na terminologia, este termo coloca em evidência a toxicidade desses produtos para o meio ambiente e para a saúde humana. E por que é importante a gente falar sobre eles? Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxicos. Além disso, o Brasil vem sendo o país com maior consumo destes produtos desde 2008. Decorrente do desenvolvimento do agronegócio e no setor econômico. Contudo, ocorrem sérios problemas quanto ao uso de agrotóxicos no país, como a permissão de agrotóxicos já banidos em outros países e a venda ilegal de agrotóxicos que já foram proibidos. A exposição aos agrotóxicos pode causar uma série de doenças, dependendo do produto que for utilizado, do tempo de exposição e da quantidade de produto absorvido pelo organismo. Além disso, observamos que em alguns estudos analisados foram detectadas relações entre a incidência de câncer e os agroquímicos, bem como o Instituto Nacional de Câncer, INCA, na publicação Vigilância do Câncer relacionada ao trabalho e ao ambiente, afirma que a exposição a esses produtos podem ser um fator potencialmente associado ao desenvolvimento do câncer. E quem está exposto a esses produtos? Todos nós. Todos estamos expostos, de forma direta ou indireta, seja pela aplicação direta desses produtos ou por meio do consumo de água e alimentos contaminados. Todos estamos suscetíveis a problemas decorrentes do uso destes pesticidas. Entretanto, os principais afetados são agricultores e trabalhadores da indústria de agronegócio, os quais sofrem diretamente com o efeito desses produtos durante a manipulação e a aplicação deles. E quais os efeitos que essa exposição pode ocasionar? Os efeitos ocasionados pelos agrotóxicos podem se manifestar tanto de forma aguda como crônica. A manifestação aguda tem aparecimento rápido e pode ocorrer por uma exposição muito grande a determinado agrotóxico em um curto intervalo de tempo, diferentemente da manifestação crônica, que aparece meses ou anos após exposição repetida a pequenas quantidades ou moderadas quantidades de agrotóxicos durante um período prolongado. Em diversos casos, os danos causados pela intoxicação crônica podem ser irreversíveis, como distúrbios neurológicos e câncer. Nessa breve explanação, falaremos um pouco sobre os agroquímicos e o câncer. Essa associação ainda gera polêmicas. O longo tempo entre a exposição a cancerígenos e o início dos sintomas clínicos dificulta o estabelecimento do nexo causal entre a exposição aos agrotóxicos e o desenvolvimento do câncer. Isso se deve à etiologia multifatorial do câncer, fatores genéticos, ambientais, o modo de vida, ou à utilização de muitos princípios ativos de agrotóxicos alternados ou concomitantes ao longo do período de exposição. Também, diferentes frequências de exposição a fatores protetores, como o consumo de frutas e verduras, e fatores agravantes, como o uso do tabaco. Porém, é importante salientar que estudos vêm mostrando o potencial desenvolvimento de câncer relacionado a diversos agrotóxicos, justificando a recomendação de precaução para o uso e contato. É importante ressaltar também
que o uso do pesticida por si só não determina o desenvolvimento de câncer, mas pode aumentar as chances disso ocorrer, especialmente em doses progressivamente maiores e sem a utilização da proteção adequada. A exposição aos agrotóxicos pode ser considerada como uma condição potencialmente associada ao desenvolvimento do câncer, por sua possível atuação como iniciadores, ou seja, substâncias capazes de alterar o DNA de uma célula, podendo originar o tumor, e ou como promotores tumorais, substâncias que estimulam a célula alterada a se dividir de forma desorganizada. Em uma revisão integrativa da literatura, foram analisados 74 artigos, dos quais 64 notaram uma relação entre a incidência do câncer e os agroquímicos. Esse artigo trazia ainda que 53 pesticidas relacionados a pelo menos um tipo de câncer, 34 deles ainda estavam em uso no Brasil. Dentre os grupos químicos mais frequentes associados a cânceres, incluíram organofosforados, piretroides, organoclorados e tiocarbamatos. Essa revisão mostra que o risco de vários tipos de câncer aumentou significativamente com a exposição a diversos tipos de agrotóxicos, a maioria dos quais ainda está em uso nos Estados Unidos e no Brasil. Em geral, a literatura é bem ilustrada no caso do câncer de próstata, linfoma não Hodgkin, leucemia, mieloma múltiplo, câncer de bexiga e câncer de colo. Outro estudo, realizado aqui no Ceará, mostrou que na associação dos casos de câncer com os polos de irrigação agrícola, evidenciou que maiores concentrações de casos de câncer estão nas microrregiões que apresentam polo de irrigação. Na distribuição das taxas de mortalidade para o câncer infanto-juvenil no estado do Ceará, notou-se que as microrregiões de Ibiapaba, Sobral, Meruoca, Fortaleza e Cariri, que apresentam altas taxas de mortalidade, também apresentam polos de irrigação. E como poderíamos amenizar esse cenário? Considerando seu potencial cancerígeno a longo prazo e intoxicante a curto prazo, a atitude mais adequada é não utilizar agrotóxicos. Proteções individuais ou barreiras locais não impedem que a substância atinja lençóis freáticos e atue em áreas muito distantes da original. Outros veículos importantes são solo e ar contaminado. Dessa forma, as medidas de controle são atitudes paliativas, que devem ser adotadas num período determinado, tendo em conta que uma política maior de proibição do uso e estímulo a culturas livres de agrotóxicos precisa ser implantadas nas regiões, né? Bom, pessoal, essas foram as referências que eu usei. Espero que vocês tenham gostado.